teu caso, não é? E obrigado, Gastão, pela disponibilidade. Ricardo, diz-me só se me estás que eu estava no meio do trânsito, por acaso consegui chegar a horas para não estar a fazer do telefone, mas conseguem-me ouvir bem, que eu tenho os fones, mas os fones que eu tenho não estão a 100%, mas está acho que ótimo, sim, não é? Sim. Perfeito, Sim. obrigado. Há bocado sei que o Filipe estava a tentar falar, mas não estava a ouvi-lo. Estava a tentar responder ao José Carlos e agora não sei se... Estava a tentar ligar o microfone. Já me ouviu. Agora está, sim. Ricardo, quando que desejares, pá, força. Acho que Mais sim, um acho que já minutinho. podemos arrancar. Pronto, sendo assim, pronto, da minha Vocês é parte, que mandam, meu. é isso. Nós aqui só respondemos com aquilo que vocês... Portanto, da minha parte também, estamos à vontade para dar início. Portanto, também só alertar aqui que foi clicado, portanto, na gravação, portanto, não é por acaso, é só para depois também, caso alguém queira novamente assistir ou alguma das pessoas que não teve aqui a oportunidade portanto, estar presente neste evento, podemos também prestar esta gravação, só para dar aqui esta notazinha. Também pedia, sobretudo a todos, que caso não fossem colocar algum tipo de questão ou comunicar algo, por favor que tenham os microfones sempre em, digamos, modo de silêncio. E de resto, dar aqui também a palavra ao José Carlos, também como membro da direção da APQ, para dar aqui as boas-vindas a todos. Da minha parte, agradecer a presença não só de todos os participantes, mas também do Filipe, como é óbvio, dar aqui o seu contributo e, de resto, novamente agradecer e uma ótima sessão para todos, como é óbvio. Portanto, obrigado, Ricardo, pela introdução. Eu vou tentar ser mesmo o mais breve possível, porque depois eu passo a palavra aos elementos do... Perdão, que também a garganta também não está, infelizmente não está perfeita. E eu não posso perder a minha voz, porque é um dos meus ativos. O que é que eu quero dar-vos a todos, não é? Portanto, fantástico conseguirmos reunir um grupo em nome da direção da Associação Portuguesa da Qualidade. Agradecer o facto de conseguirmos reunir um número tão significativo de pessoas, portanto, não foi exagero aquele meu pequeno à parte de dizer que é o grupo indiscutivelmente mais dinâmico, com mais iniciativas, e estou a olhar ali para a Cláudia e para a Isabel, mais ativos da Associação Portuguesa da Qualidade, portanto, eu muito também me orgulho e vos agradeço, e termos um caso também, não é? Portanto, será, julgo muito interessante, porque neste caso foi em novembro do ano passado, não é? Perdoem-me se eu entretanto não for perfeito, ou se errar, ou se não... que entretanto foi nomeado como, e ganhou o prémio, não é? Como, neste caso, de prémio de carreira na componente neste caso, European, não é European Quality Leader, é escolhido numa ótica de Portugal para nos representar no concurso da EOQ de European Quality Leader. Portanto, mais uma vez agradecer também a vossa presença e passava desde já a palavra, não sei se é a Isabel, se é a Cláudia, mas passava-vos a palavra e que, mais uma vez, obrigado pela vossa... E a todo o grupo, não é? Porque é um grupo de pessoas, é uma equipa, portanto, sem estar aqui a destacar ninguém, porque é um grupo realmente ativo e dinâmico. Obrigado. Obrigada, Zé Carlos. Vais-me passar a palavra a mim. Boa noite a todos. Boa tarde a todos. Eu sou Isabel Silva e em conjunto com a Cláudia Pereira, tenho o prazer de dinamizar esta estrutura da Associação Portuguesa para a Qualidade, que é uma estrutura para a promoção da sustentabilidade, e temos como objetivo promover conhecimento na área da sustentabilidade. Nesse âmbito, esta é a nossa primeira atividade de 2023, que contamos com o Filipe Gastão Maia Loureiro, que muito agradecemos pela disponibilidade na partilha, que nos vai falar sobre
sobre a implementação da sustentabilidade numa organização. Fazendo aqui uma pequena introdução ao Filipe, que vai ser parca, porque a experiência é bastante dele. O Filipe trabalha desde 2000 nas áreas relacionadas com sustentabilidade, quer em pequenas, médias e em multinacionais, em várias áreas de atividade, tanto em serviços, desde a administração pública, logística, comércio, saúde, entre outros, assim como na indústria em si. Já trabalhou na indústria farmacêutica, alimentar, na hotelaria, no vestuário, construção civil, na indústria automóvel e também petróleo e gás. Como consultor sénior, auditor, formador, gestor de projetos e também como gestor, nomeadamente na definição e implementação do Corporate Governance. Criando simultaneamente quer benefícios sociais, através da implementação de diferentes modelos, e benefícios ambientais, como a implementação da ISO 14001, para as partes interessadas das organizações que tiveram o privilégio de contar com a sua colaboração. Desde 2015 que está ligado à sustentabilidade, quer em modelos de negócio para a sustentabilidade, economia circular, finanças sustentáveis, em duas grandes empresas petrolíferas e de gás, nas funções de gestor da qualidade e como formador. Como o José Carlos disse, em 2022 foi vencedor do Portuguese Quality Leader Award da AP, com muito mérito. Sendo assim, passava a palavra para poderes fazer a introdução ao tema. Cláudia? Está mute, Cláudia. Está em mute, pronto. Agora sim. Obrigada, Isabel. Antes de mais, um agradecimento muito especial ao Filipe por ter aceito o nosso convite. Achamos que realmente é uma mais-valia para todos os que estão aqui neste webinar. José Carlos, já fiquei sempre aqui a dar-nos força e motivação. Ficamos contentes por ser um dos grupos mais dinâmicos, portanto ainda nos deixa com mais energia para continuarmos. A equipa é vasta e tem crescido, portanto acho que estamos no bom caminho. Eu vou fazer então um breve enquadramento sobre o tema e o projeto que o Filipe vai partilhar connosco. Este é um estudo de caso, portanto um caso prático de implementação de sustentabilidade realizada num consórcio formado por grandes empresas do setor de energia, tal como a Chevron, Total, BP e Eni. Portanto, este consórcio opera em modernas instalações de processamento de gás natural liquefeito, e, portanto, a sua visão é que a sustentabilidade é diferenciadora em relação aos seus concorrentes internacionais e também é um forte parceiro comunitário e tem um modelo de desenvolvimento sustentável bastante sólido, que tem vindo a ser implementado ao longo de bastantes anos. Este projeto está orientado para as melhores práticas nos aspectos ambientais, sociais e económicos, fornecer energia limpa e fiável aos clientes, permitindo o retorno de investimento para os acionistas. Aqui tendo em consideração sempre a responsabilidade social e também a biodiversidade. Não me vou alongar mais, melhor é ouvir realmente o Filipe Gastão e, portanto, estamos aqui expectantes para aprender mais com este caso prático de implementação de sustentabilidade. Obrigada a todos. Filipe, força. Obrigado pelas vossas palavras e pelo vosso convite. Espero corresponder às vossas expectativas. Não sei se posso partilhar o ecrã. Claro que sim, claro que sim. Sim.
Peço desculpa, isto está a demorar um bocadinho. Não veio o PowerPoint ainda, pois não? Nós conseguimos ver a apresentação, só não está em modo de apresentação. A questão de resto está tudo. Já conseguem visualizar? Ainda não. Agora estamos a ver o fundo, estamos a ver um ambiente de trabalho, digamos assim. Conseguem ver o PowerPoint? Agora sim, o PowerPoint, e só falta talvez Sim, sim, colocar como. com o modo de apresentação. Está visível agora então? Gastão, aparece, são os dois ecrãs, ou seja, conseguimos ver. Vou ter de desligar porque eu tenho os dois ecrãs ligados. No momento o Gastão conseguiu colocar só num ecrã. Foi só assim uma fração de segundo. Foi. Sim. Mas o que é que visualizam agora? Peço desculpa. É como se estivéssemos a visualizar portanto, o diapositivo principal mais o seguinte. Como se estivesse como um modo orador, digamos assim. Está perfeito. Agora sim, Está está perfeito. perfeito. Sim, sim. Está, Tá bom. está. Exato, Filipe. Agora está perfeito. Tá? Pronto. Yeah. Então, só para começar aqui, aproveitando esta fotografia para contextualizarmos um bocado o que é o projeto em si, da fábrica de gás natural líquido. Podemos ver aqui a fotografia da fábrica de gás natural líquido aqui, que isto tem uma implantação de cerca de 240 hectares. Deste lado aqui temos a cidade do Soio, mas toda a fábrica está rodeada por no fundo, natureza no seu puro estado. Como podemos ver aqui esta parte toda, se nós entrarmos por aqui para dentro, por estes veios do rio, vemos populações indígenas no seu estado natural, vemos crocodilos, vemos macacos, vemos todas essas coisas. Portanto, a empresa está inserida num ambiente natural. Aqui, passando para a agenda do próprio webinar. Portanto, íamos começar por perceber qual era o objetivo do webinar, depois conhecer um bocado da empresa e do projeto, verificar o que é que será exposto nesse webinar, como é que materializamos a visão da empresa, qual foi a minha contribuição na empresa, e depois alguns exemplos de ações implementadas e resultados obtidos, nomeadamente ao nível da responsabilidade social, das parcerias sociais, do ambiente e nos aspectos económicos. E depois finalizando com o enquadramento, percebendo o que é esta temática atualmente e o que é que poderá ser o impacto desta temática no futuro. Ok? Então, iríamos começar aqui com o objetivo deste webinar. No fundo, como já acabaram de dizer, é partilhar a implementação de um caso prático, mas sobretudo debater a forma como as empresas podem assumir este papel ativo e direto no âmbito da responsabilidade ambiental, social e de governança. No fundo, como é que nós podemos, de uma forma prática, no dia a dia, trazer valor acrescentado nestes aspectos que frisei. A empresa em si, como já se falou um pouco também, portanto, isto são investimentos muito grandes, está aqui referido,
o investimento foi de 12 mil milhões de dólares. Isto são valores muito grandes, em que é difícil uma empresa só conseguir fazer estes investimentos, não só pelo investimento, como pelo know-how também envolvido. Então, normalmente, não se chama uma empresa, mas é um consórcio formado por estas empresas que estão aqui, por algumas das maiores empresas do setor da energia a nível mundial. Mas fala-se oil and gas, elas já não se designam propriamente por oil and gas, porque eles já têm as energias renováveis também incluídas, e um dos objetivos principais deles estão ligados com a sustentabilidade. Mas são praticamente estes, mais a Sonangol, os principais intervenientes ou os principais acionistas da empresa. Que, como a Cláudia disse, no fundo opera atualmente uma das mais modernas instalações de processamento de gás natural liquefeito do mundo. E isto tendo em conta os aspectos da sustentabilidade. A visão da empresa, quando ela foi criada, no fundo, e o seu principal fator diferenciador, quando estes acionistas pensaram nesse projeto, era que ela fosse um fator diferenciador por ser um forte parceiro comunitário e um modelo de desenvolvimento sustentável que permitisse diferenciar das outras empresas a nível mundial. E para tal, o projeto estava orientado, ou foi orientado, para as melhores práticas nos aspectos ambientais, sociais e económicos, como já foi dito, fornecendo energia limpa e fiável aos clientes, permitindo o retorno do investimento aos acionistas e contribuindo simultaneamente para a responsabilidade social e para a biodiversidade. Agora, neste webinar, o que é que pretendemos expor? No fundo, como é que é materializada esta visão da empresa, quais são os resultados, exemplos de ações implementadas e resultados obtidos, e como é que um modelo de desenvolvimento sustentável adotado pela empresa pode trazer valor acrescentado na ótica do ESG e pode constituir um fator diferenciador e de competitividade. Portanto, isto é uma estratégia da empresa, como vimos, e ser um fator diferenciador, trazer valor acrescentado através do ESG e ser um fator diferenciador e de competitividade o facto de implementarem isto na empresa e a estratégia inicial da empresa ser neste sentido. Como é que isto nasceu, no fundo? Nós viram aquela fotografia inicial e nós podemos visualizar, por exemplo, ao largo, offshore, temos várias plataformas petrolíferas que fazem a extração do petróleo. O que é que acontece? Quando há extração do petróleo, há a libertação de gás para a atmosfera. E o que é que se pensou? Então, esse gás, provoca, no fundo, poluição, não é? Gases emitidos para a atmosfera, essa queima de gases, aproveitar esses gases como a nossa própria matéria-prima, quase borla, não é? E como reduzimos em quase 90% a queima de gases na extração do petróleo para a atmosfera, nós conseguimos fazer venda de cotas de dióxido de carbono. Que isto, valores de referência de 2015, rondavam mais ou menos 180 milhões de dólares por ano, que a empresa, no fundo, ganhava com a venda de cotas de dióxido de carbono. Isso valores de 2015, como sabem, atualmente os valores das cotas de dióxido de carbono estão bastante superiores. E ao mesmo tempo que fazíamos isto, no fundo, temos programas comunitários e de conservação da biodiversidade. Portanto, este foi o objetivo inicial da empresa, a visão estratégica da empresa, como ela é materializada. Agora, a minha contribuição para a empresa. No fundo, eu fui contratado como formador em gestão, liderança e desenvolvimento pessoal. Qual era o objetivo? Nós podemos ter as estratégias, os processos e os planos de ação já bem definidos, mas é preciso que isso fique claro para todas as pessoas, nomeadamente para os supervisores, gestores e colaboradores de toda a empresa,
como é que podem estar alinhados com esse modelo de desenvolvimento sustentável, como é que podem contribuir para ele, como é que no dia-a-dia resolvem os problemas relacionados com eles e podem melhorar continuamente o modelo de desenvolvimento sustentável, e foi nesse sentido que eu fui contratado para fazer o empowerment das pessoas, dos supervisores e gestores da empresa, de forma a que eles tentassem melhorar os seus resultados e das equipas, e que esses se refletissem ao nível da operacionalização da visão, que é ser um modelo de desenvolvimento sustentável. Como alguns exemplos de ações implementadas e resultados obtidos, ou seja, na implementação desta estratégia, depois passando mais propriamente ao ESG e à sustentabilidade, tipo de programas que nós fizemos e implementámos na empresa para materializar esta estratégia. Então, passaríamos depois a ver alguns exemplos de ações implementadas e de resultados obtidos relativamente a esses aspectos. Portanto, isto é um programa de investimento que foi de cerca de 590 milhões de dólares. Isto não está errado, é mesmo este valor. Isto são empresas que, com dimensões muito grandes, com faturações muito grandes. Eu posso dizer que os valores de 2015, cada barco de gás que vendíamos na empresa era à volta uma média de 30 milhões de dólares. Eu sei que no primeiro semestre do ano passado tínhamos chegado aos 300 barcos. Portanto, podem ver os valores que este tipo de empresas movimentam. Daí também não ser proporcional o valor do investimento nestes programas de investimento comunitário ligados à sustentabilidade, o ESG, por aí fora, não é? E eles sabem mais do que ninguém que, para garantir o presente e o futuro da empresa e das sociedades onde eles estão envolvidos e do meio ambiente, que eles têm que ser os primeiros a dar o exemplo e a investir nestes aspectos. Então, começando como exemplo da responsabilidade social, tipo de ações e resultados obtidos a nível da responsabilidade social. Por exemplo, tentámos perceber a nível da responsabilidade social o que é que precisa uma sociedade para funcionar, tanto a nível social como a nível económico. E vimos vários fatores que achamos que normalmente são essenciais, como sejam as infraestruturas, a componente da elétrica, o acesso à eletricidade, a parte de saúde e a parte de educação. Então foi muito nesses projetos que nós apostámos na parte da responsabilidade social. Então, o nível das infraestruturas para permitir a mobilidade das pessoas dentro da cidade e a melhoria da qualidade de vida, começámos por melhorar as infraestruturas do aeroporto do Soio, que é a principal ponte, tanto de pessoas como de mercadorias, entre a cidade do Soio e outras cidades do país, como com o próprio estrangeiro. E depois fizemos o melhoramento de estradas entre o próprio aeroporto e dentro da cidade do Soio, para que as pessoas pudessem melhor circular e a parte também comercial da cidade se desenvolvesse. Outro aspecto foi construir uma ponte sobre o rio, porque ali as pessoas iam dar voltas muito grandes, mas nós decidimos fazer uma ponte sobre o rio para facilitar a deslocação das pessoas das redondezas para a própria cidade do Soio. Isto em termos de infraestruturas. Outra coisa que nós fizemos foi construir uma central elétrica, portanto, aproveitando o gás que nós fabricávamos na própria fábrica, construir uma central elétrica que permitia o abastecimento de cerca de 22 megawatts à comunidade local, à cidade do Soio. Isto depende também da dimensão das cidades, mas nós temos que ver, segundo me disseram, na altura, que isto dava para abastecer cerca de 30% das casas da cidade do Soio. Mas temos que ver uma coisa, nós não podemos pensar as casas ou uma cidade em África como pensamos uma casa
aqui na Europa. No fundo, uma casa em África, ter eletricidade já é bom. Normalmente, a eletricidade serve essencialmente para a iluminação, se tiver uma televisão, um rádio, e alguns que têm posse ainda podem comprar um frigorífico. Portanto, nomeadamente, é isto. Estes 22 megawatts, se calhar na Europa não significa, não tem impacto tão grande, mas numa cidade como o Soio tem bastante impacto. Depois, como falei, um dos aspectos importantes também na responsabilidade social para o funcionamento de uma sociedade são os aspectos ligados à saúde. Então aí nós fizemos um investimento de 20 milhões de dólares em melhorias no Hospital Municipal do Soio, em que construímos uma nova unidade de serviços de emergência, uma nova unidade de maternidade, uma unidade de doenças infecciosas e um novo edifício de laboratórios. Isto a nível da saúde, porque sabem que, nomeadamente, em África, em muitos sítios, a saúde é muito precária e é inacessível para a maior parte das pessoas. E depois outra coisa importante era o acesso à educação. Então, escolhemos uma das escolas maiores e mais importantes da cidade e fizemos um investimento de 5 milhões de dólares para a renovação da escola, passando a sua capacidade de 300 para 900 alunos. Okay? Portanto, a responsabilidade social debruçámos essencialmente sobre as infraestruturas, a energia, a área da saúde e a área da educação. A nível de parcerias sociais, eu acho que este também foi um projeto bem interessante e que me tocou bastante. Para termos uma noção, por exemplo, na zona ali da cidade do Soio, o maior rendimento das populações era a pesca. E o facto de nós implementarmos ali uma fábrica em que no rio, para aceder à fábrica, iam passar navios de 200 metros, às vezes até mais, como são petroleiros, isso podia ter um impacto grande tanto no risco da própria população pescatória, como na diminuição da própria quantidade de pescado que eles iriam conseguir. Então, um dos planos de desenvolvimento que nós nos debruçámos, em termos de parcerias sociais, foi o apoio às comunidades pescatórias. Então, o que é que nós fizemos? No fundo, como é que nós implementámos esse plano e começámos a implementar? No fundo, começámos por realizar um inquérito sobre as entidades das pessoas, como se fosse um bilhete de identidade, não é? Quem são, idade, onde vivem, todas essas coisas. Começámos a fazer um levantamento da população. Depois do número de pescadores e comerciantes de pescado que seriam afetados por impacto da implantação da fábrica, nomeadamente a circulação de navios tão grandes no rio que dá acesso à cidade. E depois foram feitas muitas reuniões com aldeias para explicar o processo que nós queríamos implementar, emitidos cartões de identificação, tipo cartões de cidadão, como os nossos, não é? E permitir agora contas bancárias. Agora imaginem qual é o desafio de ir falar com aldeias, não tem eletricidade, o acesso é uma canoa cavada com troncos de árvores, que nem bilhete de identidade têm. Como é que nós lhes vamos explicar, no fundo, um investimento de 12 mil milhões de dólares, o que é que pretendemos, como é que os podemos ajudar e a necessidade deles terem cartões de identificação e de abrir contas bancárias quando eles nem sequer têm ninguém para abrir uma conta bancária, nem sabem sequer o que isso é, nunca entraram se calhar num banco. Isto são desafios grandes que nos foram postos, mas que não sei se vale a pena desenvolver aqui ou depois na altura do debate podemos aprofundar um bocado, porque tínhamos equipas específicas e treinadas para fazer isto e foi uma das equipas que eu treinei, nomeadamente ao nível da diversidade cultural, da gestão de conflitos, de como lidar com pessoas difíceis, todos esses aspectos.
A seguir, o que é que nós fizemos? Fizemos o levantamento da população pescatória e uma coisa importante, a pesca, antes mesmo da nossa instalação da fábrica, era a principal fonte de rendimento da zona, mas estava a diminuir. As famílias estavam a abandonar a pesca porque cada vez conseguiam tirar menos rendimento e as novas gerações, no fundo, estavam a desistir dessa atividade, que já era familiar e de gerações, para se dedicar a outras atividades. Então, um dos nossos objetivos era fomentar essa atividade e fazer com que as famílias tivessem um maior rendimento e as novas gerações quisessem dar continuidade àquilo que as gerações anteriores faziam. Para isso, o que é que fizemos depois em concreto, depois de levantar aqueles dados da comunidade pescatória e de falar com as aldeias e com os chobas e com o rei do povo? No fundo, fornecemos equipamento aos pescadores, víamos com eles o que é que estava melhor e fornecíamos a um barco ou motor, porque alguns deles nem sequer motor tinham, não é? Mas dávamos a escolher e aconselhávamos a um barco ou motor. Então, depois de fornecer esse equipamento, nós demos formação a essa comunidade pesqueira, nomeadamente sobre segurança no mar, sobre manipulação e conservação do pescado e sobre como utilizar corretamente o equipamento, porque quem não tem motores ou barcos mais modernos, para eles é tudo uma novidade e é difícil de saber como manter e manusear esse equipamento. E depois, muito do peixe que eles apanhavam, a conservação e manipulação não era feita de forma correta, o que diminuía o valor da venda do próprio pescado no mercado. Então, fornecemos equipamento, formámos os pescadores, nomeadamente nestes aspectos que estão aqui, e também noutro muito importante, que é, eles só, com os meios que tinham e com os conhecimentos que tinham, só conseguiam pescar no rio. Por isso é que conseguiam pescar pouco e pouca variedade de peixe. Com os meios que nós lhes demos e com a formação que nós lhes demos, nomeadamente a de segurança e como manusear o equipamento, eles puderam começar a fazer pesca no mar. Então começaram a conseguir pescar mais quantidade de peixe, com mais diversidade, e começaram a conseguir aumentar os seus rendimentos. Então, formados aqui os pescadores com os respectivos equipamentos, o que é que fizemos também em simultâneo? Em África, cerca de 60% a 70% da economia funciona com base nas mulheres. As mulheres são o sustento, se assim podemos dizer, das casas e da economia em África. São as ditas quitandeiras que nós vemos na rua a fazer a venda, são quase responsáveis por 60% a 70% da economias em África. Então, tínhamos que, obrigatoriamente, incluir as mulheres, porque elas são a parte que mais impacto tem na construção da comunidade e na subsistência da comunidade. Então, o que é que nós fizemos? Com as mulheres, fizemos a construção de centros de limpeza do próprio pescado. A maior parte dos que ia para o mar eram homens, e as senhoras é que faziam a comercialização do peixe. Então, fizemos construção de centros de limpeza para eles saberem tratar o peixe e limparem o peixe e saberem como o deviam conservar. Para quê? Para ajudar a melhorar a qualidade do peixe processado, consumido, e aumentar o valor vendido no mercado. Porque se elas soubessem arranjar o peixe, soubessem como é que o podiam conservar, como é que o podiam apresentar e vender, no fundo, conseguiam um maior valor por esse peixe e um maior rendimento para as suas famílias. E sendo elas o maior sustento, normalmente, em África, os pilares das casas, mais rendimento conseguiam ter para as famílias. Agora, com estas coisas todas, começámos a aumentar o número de peixe pescado, criámos centros de limpeza e conservação e formas novas de comercialização do peixe. Aquele modo tradicional delas venderem o peixe com o cesto na cabeça e trocar peixe por
por outro bem ou por dinheiro, já não era suficiente. Então, vimos também que era necessário criar um programa de microcrédito. Então, o que é que fizemos? Uma parceria com este banco, o Buy Microfinance Bank, para ajudar as pequenas empresas e pessoas individuais a terem acesso a serviços bancários para poderem fazer transações maiores e de outra natureza que eles normalmente não estavam habituados. Nem eles próprios tinham, no fundo, poder económico para abrir contas bancárias, nem sabiam como poderiam fazer. Portanto, em termos de parcerias sociais, foi basicamente isto. Depois, em termos do ambiente. Portanto, o projeto, desde o início, como vimos, está empenhado na preservação do ambiente e da biodiversidade. Isto como? Assegurando, por exemplo, a conformidade das nossas operações, de forma a proteger e melhorar o ambiente e os ecossistemas indígenas, como nós vimos, que circundavam toda aquela zona da fábrica. Depois podemos falar mais à frente e no debate, porque uma coisa é a Europa, outra coisa são outros continentes como este que estamos a falar, em que a legislação relativamente ao ambiente, a conformidade das operações com que referenciais. Se não existem, se não está legislado, se não está... No fundo, esse era outro dos problemas que se punham e que eu, como formador, depois tentava potenciar com eles a nível do sistema de gestão e entre outros aspectos. Portanto, para além de assegurar a conformidade das nossas operações, no fundo, como vimos, nós, a nível do ambiente, também evitávamos cerca de 90% de emissões de gás para a atmosfera emitidas na exploração petrolífera, nas plataformas petrolíferas offshore, e depois vendíamos essas cotas de dióxido de carbono, como nós já falámos. Outros aspectos que nós fazíamos é importante que todos estejam conscientes destes aspectos da sustentabilidade e do ESG, dessa ferramenta do ESG, e que todos estejam alinhados com ela e, como dissemos, possam contribuir para que ela seja uma realidade no dia-a-dia e vá melhorando continuamente. Então, cada pessoa que entrava na empresa fazia uma ação, uma formação inicial neste aspecto. Nestes aspectos, eu posso, só para dar uma noção, por exemplo, em termos de ambientais e da biodiversidade, nós que saímos da fábrica, se quisesse ir dar uma volta, não era muito, só podíamos andar por trilhos já feitos. Não era aconselhável sequer nós pormos um pé fora do trilho, porque a maior parte do terreno que circundava aquelas áreas todas estava minado, com minas ainda da guerra. E, por exemplo, na manutenção da fábrica, que é preciso aceder debaixo de coisas ou no interior de algumas infraestruturas, nós tínhamos, por exemplo, só na zona 19 tipos de cobras venenosas, para terem uma ideia. E como é que nós deveríamos agir, por exemplo, se o animal pudesse pôr em perigo a segurança ou a saúde do próprio colaborador, ou o facto do animal estar nas nossas instalações pudesse pôr em perigo a própria segurança ou saúde dos animais. Nós tínhamos dois colegas especialistas que nós chamávamos o Crocodile Dundee, que no fundo a função deles era, cada vez que nós detectávamos animais na fábrica que pudessem ser postos eles próprios estarem em perigo ou porem em perigo os colaboradores, eles tinham técnicas específicas, sabiam como é que haviam de fazer e voltavam a colocar esses animais no seu ambiente natural. Outro aspecto que nós falámos em termos da conservação da biodiversidade era um projeto de preservação da palanca negra gigante, que é uma espécie que está ameaçada e que, como poderão saber, é o símbolo nacional de Angola e que está presente no símbolo da nossa empresa também. Outro programa relacionado com a biodiversidade era o programa de gestão de tartarugas, ou seja, havia muitas tartarugas marinhas
que todos os anos migravam para uma praia ali perto e para a península, mas que muitas vezes eram capturadas pelos locais para servir de alimentação ou eram predadas por cães e gatos vadios. Então nós fazíamos essa gestão da migração dessas tartarugas, protegendo as praias, os ovos e todos esses aspectos. Portanto, isto a nível de ambiental. A nível dos aspectos económicos, como nós já vimos, a empresa, no fundo, o que pretendia como estratégia e que permitia ser sustentável e competitivo era, na estratégia da empresa, ser um modelo de desenvolvimento sustentável. E isso trazia o tal retorno à empresa, nomeadamente, como falámos, através da venda de cotas de dióxido de carbono, entre outros aspectos, não é? A nível, por exemplo, da sociedade, como nós vimos o plano de mitigação que fizemos com as comunidades pesqueiras, podemos ver alguns aspectos aqui em termos dos impactos económicos do plano de mitigação que implementámos. Por exemplo, um aumento do número de famílias envolvidas na pesca. Quando nós chegámos e no início do projeto, as famílias estavam a desistir da pesca para outras atividades e as gerações mais novas não queriam seguir aquilo que os pais faziam, não se queriam dedicar à pesca. Conseguimos um aumento do número de famílias envolvidas na pesca. Conseguimos um aumento da atividade pesqueira e do comércio do peixe, portanto aumentou o volume do comércio do peixe e um aumento do valor do peixe vendido no mercado, o que trazia tudo isto, um maior rendimento e uma melhor qualidade de vida para as famílias do Soio e do local. Para que isto acontecesse, no fundo, nós vimos também foi implementado um programa de microcrédito, mesmo para aquelas pessoas que viviam nas ditas aldeias, para os indígenas e que se dedicavam à pesca e tudo, e com isto também se verificou um grande aumento dos serviços bancários na cidade e na região do Soio. Tudo isto, juntamente com a melhoria nas infraestruturas que nós fizemos, nomeadamente a ponte sobre o rio, no aeroporto e as estradas, permitiram também o aumento da atividade económica do Soio, que era uma cidade muito pobre, como eu vos disse, ela depender-se essencialmente da pesca, com métodos tradicionais. Vocês veem a pobreza em que vivia aquele povo. E, no fundo, nós conseguimos, de certa forma, incrementar isso e o aumento do rendimento das famílias. Em termos de conclusão e enquadramento do tema entre presente e futuro, no fundo, hoje em dia, todos ouvimos falar que o século XXI será digital, não é? Todos ouvimos falar da transformação digital, da indústria 4.0, qualidade 4.0, podemos falar de sustentabilidade 4.0 se quisermos, mas nada disto será o século XXI. Poderá ir para a frente, também terá de ser não só digital, mas também sustentável. Porque os consumidores, os legisladores e os investidores irão cada vez fazer mais pressão para que as empresas tenham modelos de negócios e produtos sustentáveis. E os gestores que, no fundo, perceberem primeiro a importância desta transição, penso eu, que serão os líderes do futuro. E foi nessa lógica que o projeto foi construído. Agora, não sei, muitos de vocês saberão até melhor do que eu, se calhar a indústria é a área que mais impacto tem no ambiente, como nas sociedades, como na própria economia. E nós podemos ter o nosso papel até fora da empresa, como ativistas, entre aspas, não é? Nesse sentido, fomentar isso, mas seria como gestores, ao implementarmos estes aspectos na empresa de forma a que traga valor acrescentado e um impacto positivo para o planeta, para as pessoas e para a organização, que julgo eu que poderíamos ter um maior impacto nestas áreas. Desculpa. Foi basicamente isto que tinha para vos apresentar e estou aberto
a questões, ao debate, e agradeço mais uma vez a vossa presença e o vosso convite. Obrigado. Obrigada, Filipe, pela partilha de experiência, que tivemos o prazer de ouvir. Eu não sei se os colegas têm questões que gostariam de colocar. Eu tenho uma questão, posso colocar? Sim, com certeza. Ok, obrigado. É Maria José Lopes, aqui da PEGOP, da Unidade de Produção de Energia por Gás Natural. Muito obrigado, em particular pela excelente apresentação do projeto desenvolvido. Gostei bastante e acho muito relevante a parte em termos sociais, porque não só ajudam a ter melhor qualidade de vida das pessoas, mas também que as próprias pessoas desenvolvam uma atividade económica e que consigam prosperar nesse âmbito. Eu só tenho uma dúvida que pode ser muito básica e eu não esteja a ver bem a questão, porque o que eu percebi é que vocês, quando extraem o petróleo, também conseguem recuperar o gás natural, colocam esse gás em navios e depois deve ser enviado para clientes. Eu só não percebo é que, porque esse gás natural que é extraído vai ser queimado posteriormente, presumo eu, em centros produtores de energia. O que eu não percebo é como é que vocês conseguem reter cotas de CO2. Não sei se isso é reconhecido em termos europeus, pelo facto de não queimarem aquele gás natural ali. É como, imagino, num cenário de minas de carvão, que eles dizem que extraem aquele carvão e depois conseguem ter créditos de CO2 só porque o carvão não é queimado ali. Imagina, o carvão que vem da África do Sul e que é queimado em Espanha ou em Portugal, não é? Aí é queimado nesse local. Mas não tinha essa noção que se podiam ir a recuperar créditos de carbono associados a um combustível só porque ele não é queimado naquele local. Percebe a minha questão? Sim, sim. A ideia com que eu fiquei, e ponho a debate isso, mas não sou isso propriamente em todas essas áreas, mas a ideia com que eu fiquei é que, por exemplo, vamos ter uma fábrica, à partida era suposto poluirmos X, não é? Mas nós vamos produzir menos de 90% do que era. Então, isto é como as cotas da vinha, não é? Eu, como não poluí, tenho essas cotas disponíveis Já e essas percebi. cotas é que eu vendia a empresas, Está bem, nomeadamente. portanto, na prática, vocês já tinham créditos de carbono associados a uma possível queima desse gás natural. Como não queimaram o gás natural, vendem os créditos sedentários de carbono para o mercado. Eu quero é isso. Sim. Era uma das estratégias da empresa, desde o início. No fundo, nós temos matéria-prima de borla, não é? E estamos aí a ser amigos do ambiente e contribuir para as sociedades locais. No fundo, aquilo que parece utópico normalmente ao fazer um negócio, como é que nós conseguimos isso tudo? Isso tudo é impossível. Investir 12 bilhões em 5 empresas que são competidoras, pô-las a trabalhar em conjunto e conseguir isso, parece utópico, mas foi esse o princípio inicial da empresa. Vamos evitar a emissão de dióxido de carbono, com isso vamos ter retorno para os acionistas e vamos ao mesmo tempo ajudar nos impactos ambientais e no desenvolvimento das sociedades. Isso em termos práticos, em termos práticos, em termos de impactos ambientais globais, vocês só, desculpe lá a minha observação, e pode não ser a mais correta, vocês só não queimaram o gás natural aí, mas em termos globais o gás natural foi queimado noutro local. Vocês tinham, licenças de emissão associadas a essa queima aí, só que como não foi queimado aí, conseguiram usar esses créditos para vendê-los no mercado. Esse gás era desperdiçado, era para a atmosfera. Sim. E nós conseguimos que ele não fosse para a atmosfera e fosse utilizado onde era preciso. Porque senão tínhamos que fazer duas coisas. Tínhamos que ter os meios, eram gases que eram emitidos para a atmosfera e depois tínhamos que ter outros meios ainda para os fabricar. Está a ver? Sim, eu estou a perceber agora. No fundo, é ter uma E fábrica. depois diga-me uma coisa, e se em termos de depois, pronto, agora estou aí muito ao detalhe, e se em termos de depois vocês vendiam esses créditos das emissões que é no mercado europeu, no comércio europeu de licenças de emissão, não era em África, não é? Não, nomeadamente no europeu. Pois.
o que eu sei na altura, porque aquilo é um projeto abrangente, eu não tinha acesso a tudo. Ele, como formador, como trabalhava com os gestores e os supervisores de todas as áreas para potenciar este modelo de desenvolvimento sustentável, tenho uma ideia mais ou menos global de como é que isso funciona, não é? Mas há detalhes que eu não estou... Claro que sim, ok. Há especialistas, havia especialistas mesmo só nessa área do ambiente Claro e que sim, claro que sim. Nós Pois, mas a temos... minha dúvida era mesmo essa, porque eu achava que os temas associados aos créditos não era pela não queima de combustível, mas seria, por exemplo, por plantarem árvores que fizessem a retenção de CO2, portanto aí seria o CO2 evitado. Pronto, aí é o CO2 evitado porque não consumiram o combustível naquele local. Não consumimos, Pronto. evitávamos a emissão de 90% das emissões para a atmosfera. Já viu quantos barris de petróleo milhões são produzidos por dia e se evitarmos a emissão desse gás para a atmosfera? Eu debruçaria-me sobre uma coisa. Não leva mal, mas em termos globais não queimavam aí, mas iam queimar noutro sítio. Portanto, assim, se a gente for a ver em termos do ciclo de vida do produto, não é? Havia sempre uma emissão de CO2, só não era nesse local, mas pronto. Sim, mas se não era queimado ali, ainda tinham que ir buscar outra fonte de energia ao outro lado, quer seja o petróleo, que era... Sim. Uma coisa... Esse é o aspecto positivo. Ok, mas na prática existe emissão de CO2. Uma coisa que eu acho que faz a diferença, e que foi o que fiz no outro projeto também em Angola, que também estive ligado aos sistemas integrados de qualidade, ambiente, segurança e sustentabilidade, é um salto que acho que nós, não estou a falar no seu caso em particular, mas é que nós temos que nos sistemas de gestão começar a falar a linguagem da gestão. Não só a linguagem das normas, da legislação, isso são os requisitos mínimos. Pensar como gestores. E são estes gestores que vão implementar estas atividades na empresa, a meu ver, que podem trazer grande valor acrescentado para todas essas áreas, ambiental, social, económica. Não, eu entendo isso perfeitamente e acho muito bem. E, portanto, se não havia potencial para utilizar aquele gás e para não estar a haver emissão para a atmosfera, acho muito bem que seja transportado e seja consumido num sítio onde possa produzir energia e beneficiar uma série de outras comunidades. Acho bem e para mim faz sentido. No fundo, Eu só estava na dúvida porque achava, face a esse tipo de circunstâncias, não sabia que poderia ter a criação de créditos, mas isso, pronto, aí é problema mesmo meu. Achava que os créditos eram associados ao tipo de atividades e não ao facto de não ter ocorrido a queima naquele local. Vão ter os dois. Mas nós tínhamos, como disse, especialistas nessa área, Sim, acredito que sim. tanto no ambiente, como na parte de legislação, como na parte comercial, e tínhamos representantes em vários países, nomeadamente na Europa, não é? Que depois faziam isso. Sim, com certeza que sim, e esses projetos também são verificados em termos de redução das emissões, não é? E de os créditos aí associados. Portanto, não, por isso é que eu estava a perguntar isso, deve ser mesmo assim, mas eu não tinha, pronto, é a primeira vez que eu ouço um projeto dentro desse âmbito, e pronto, e é positivo nesse âmbito. Mas Pronto. agora peço desculpa, não sei se podemos dar oportunidade a mais pessoas para fazerem perguntas. Peço desculpa, pronto, eu não quero incomodar mais. Porque o tempo está a passar muito rápido e daqui a pouco temos que terminar. Se entretanto não tiverem a surgir mais questões, eu lançaria uma, Gastão, que é, ouvimos um exemplo de uma empresa de grande dimensão, com uma infraestrutura capaz de conseguir implementar diversas atividades junto dos seus stakeholders locais. Para as empresas que estão a iniciar esta jornada da sustentabilidade, e agora cada vez mais, primeiro por obrigação, outros por responsabilidade mesmo, quais os pontos-chave, na sua opinião, que devem ter em consideração para aumentarem a possibilidade de sucesso, quer na implementação de uma estratégia, o que é que devem ter em conta,
quer no envolvimento dos stakeholders que interferem na sua atividade. Isabel, não sei se podia dividir isso em duas respostas. Uma que seria o que é que no fundo, o que é que as empresas podiam utilizar para iniciar a sua jornada da sustentabilidade, como é que poderiam fazer, e depois outros aspectos relativamente ao como podíamos trabalhar com os stakeholders. Não sei se pode ser assim. Sim, claro que sim, como achar melhor. Em termos das empresas que estão a iniciar a jornada da sustentabilidade, isto é apenas uma visão, não é? E é aquela que eu julgo que também nós seguimos neste projeto. E noutros que eu tive envolvidos também na área da energia. Primeiro é perceber o contexto onde nos inserimos. Não é? Por exemplo, tive um colega que no curso de Engenharia da Qualidade foi um dos primeiros gerentes de uma das fábricas da Sonai, fábricas ligada às madeiras. E na altura o Belmiro de Azevedo foi fazer uma visita à fábrica e ele teve-se a preparar, a ver os pontos de vista técnicos todos e tudo. E o Belmiro de Azevedo chegou lá só depois de duas perguntas. Uma delas técnica e outra perguntou se ele sabia, porque a fábrica estava numa zona montanhosa, não é? Junto a uma aldeia. Ele perguntou-lhe uma pergunta técnica e depois perguntou-lhe se sabia a que altitude é que estava a fábrica. Estou a perceber a profundidade da questão. Perceber o contexto. Se a pessoa está lá só para ganhar o seu ordenado ou se está a vestir a camisola e está... No fundo, se ele percebe o contexto onde está inserido e depois vai desenvolver todo o contexto, o projeto em função do contexto onde está inserido, das necessidades das partes interessadas, então, que a atividade pode ter impacto nesse contexto, e depois perceber que impacto é que os serviços e os produtos da empresa podem ter nesse contexto e nessas partes interessadas. E depois desse contexto, a partir daí, definir estratégias, objetivos e modelos de gestão sustentáveis, com base nessa realidade específica e local. E depois dessas estratégias e objetivos, desdobrá-las desde o nível da estratégia ao nível dos processos, das funções e, se quisermos, até ao nível da avaliação de desempenho. Como é que as pessoas e os processos podem estar alinhados e contribuir para esses objetivos e estratégias e modelos de gestão sustentáveis que estão alinhados e foram desenvolvidos de acordo com o contexto e as necessidades das partes interessadas. É uma visão. Sim. Não sei se fui claro. Sim, para mim claríssimo. Obrigada. Relativamente, não sei se responder à parte dos parceiros. Por exemplo, aqui no projeto que tivemos a falar, se calhar teria alguma dificuldade em se calhar tornar mais difícil dizer relativamente às partes interessadas. Porque nós utilizávamos mais do que tu, eu ou ele, éramos nós. Todos fazíamos parte do mesmo ecossistema, se assim podemos dizer. Tanto os fornecedores como as comunidades locais, como o próprio ambiente, todos fazíamos parte do mesmo. Não havia uma separação, quer dizer, na nossa cabeça, do que nós somos empresa e eles são a sociedade. Vão ver? Falávamos sempre no nós, não é? Parceiros, posso responder diretamente à questão de como é que envolveríamos alguns dos stakeholders e o que é que nós fizemos para envolver esses stakeholders. Nomeadamente os acionistas, colaboradores, parceiros e a própria sociedade, não é? Mas o essencial era que nós sentíamos como parte de um todo. Claro. Por exemplo, a nível da sociedade, se nós tínhamos aquilo, a sociedade tradicional tem o SOBA, que é o equivalente ao presidente da junta cá, não é? Depois tem o rei do povo, que é o rei do povo mesmo, como fosse um rei. Embora tenha as instituições também, como tem cá a junta de freguesia, mas se nós não envolvêssemos as comunidades locais
no projeto não quiséssemos ou não tivéssemos a intenção, a realidade é mesmo esta. Poderíamos ser, por exemplo, parados na estrada e haver mortes, e eles matarem-nos. Isto era a realidade. Claro. Não é ficção. Está a ver? Por isso nós ali sentíamos como um todo. Não nos sentíamos estranhos, não havia problemas propriamente de segurança na cidade, nem disso por nós sermos expatriados e temos mais dinheiro que a população local. Não, sentíamos como parte de um todo. Este projeto das tartarugas e outros eram muitos também dos colaboradores da empresa que se ofereciam no pós-trabalho para participar nestes projetos de defesa das tartarugas, por exemplo. Filipe, portanto, estou a ver que há aqui no chat uma pergunta do Tárcio Leal, que é a seguinte: quais os impactos identificados na fase de projeto para a obtenção da licença ambiental e o que foi feito para mitigar ou neutralizar este impacto? Quais os impactos na cultura e no espaço social da comunidade e o que foi feito para travar esses impactos? Por último, pergunta ainda se houve aproveitamento da mão de obra local. São várias perguntas numa, mas vou tentar responder a todas. Numa, na realidade está com os aspectos ambientais, não é? Sim. Outra com os aspectos sociais Exemplo, e o envolvimento da população na mão de obra necessária para O que é que aconteceu, no fundo, em termos de prioridades de atuação e como é que se conjugou todas essas expectativas e tudo? No fundo, nós definimos primeiro uma estratégia, o consórcio definiu uma estratégia de negócio, não é? Quer ser um modelo de desenvolvimento sustentável como fator diferenciador e de competitividade, tá? E a partir daí, como é que agora estes vários intervenientes, estes vários acionistas, se vão cooperar, muitas vezes sendo eles competidores diretos, não é? Então, definimos um modelo de gestão de consórcio. Então já temos um modelo estratégico e um modelo de gestão do consórcio. E a partir daí começou-se a desenvolver a avaliação do impacto ambiental, social, todos esses aspectos, não é? Simultaneamente, à medida que se desenvolvia o próprio projeto ainda papel da unidade Fabril. E depois, posso dizer que este projeto e plano de avaliação e o plano de ação de implementação da sustentabilidade demorou cerca de 2 a 3 anos a fazer. Não é? À medida que tínhamos. E depois esse feedback também era entrosado com quem estava a fazer a parte de engenharia na concepção do próprio projeto da fábrica. E à medida que a fábrica ia sendo construída e depois no seu funcionamento, não é? Fizemos a implementação daquelas vertentes que falámos há um bocado a nível da responsabilidade social, das parcerias sociais, a nível do ambiente e económicos. E uma das grandes apostas foi aquilo que referiu da inserção com as comunidades locais. Por exemplo, o Rei do Povo era colaborador da empresa. Claro. Sim, sim. Sim. E o que é que fazíamos? Cada novo projeto, nós sentávamos com o Rei do Povo e com os Sobas, discutíamos o projeto, víamos sob o nosso ponto de vista e do ponto de vista deles se estávamos em sintonia, se havia aspectos a melhorar, e depois o próprio Rei do Povo e os Sobas escolhiam 10 a 15% dos colaboradores que iam intervir nesses projetos. E depois nós dávamos, no fundo, fazíamos o empowerment dessas pessoas. Desde o que vive lá na cabaninha que nunca viu uma televisão até outros que eram engenheiros formados cá fora. Portanto, 10 a 15% promoveram da população eram escritos em conjunto connosco, com o Rei do Povo e com os Sobas, para fazer parte dos novos projetos. Muito bem. Obrigada, Filipe. Acho que esclareceu. Mais alguma pergunta? Desculpe, não sei se respondi àquilo que me foi perguntado. De certa forma. Sim. Penso que sim.
Ora bem, se não há mais perguntas, se calhar faríamos um encerramento, não é? Sim, Já passamos da hora. sim, acho que sim. Ok. Então, faremos então agora o encerramento e mais uma vez agradecer imenso ao Filipe pela partilha. Temos aqui um caso prático e é curioso a diferença que temos, não é, para esta experiência noutro continente, outro tipo de sociedade, mas que nos faz refletir na nossa. Será que estamos tão próximos dos stakeholders? Será que ouvimos as pessoas que estão mais próximas dos nossos locais e temos essa questão da sustentabilidade não só virada para o ambiente, mas também para as sociedades? Temos que crescer em conjunto. Eu acho que fica aqui uma reflexão importante para nós, que estamos deste lado, na Europa, mas que às vezes não estamos tão próximos uns dos outros. Sem dúvida. Eu queria desenvolver esse aspecto na experiência que eu tive e que tenho dito. Não sei se posso. Sim, Desde claro, muito claro. participativo na área social, trabalhei desde 2004. Nomeadamente, trabalhei com a APQ na implementação do EQUAS, European Quality and Social Services, com as organizações não governamentais, com os EPSS. Eles fazem isto com uma perna às costas. Tudo isto nós estamos a falar, eles têm verbas, tem pessoal qualificado, com pessoal a ganhar metade do que ganham as pessoas, um terço do que ganham as pessoas na indústria ou noutras empresas, conseguem implementar muitas destas coisas com uma grande facilidade e integram todas as partes interessadas em todas as fases do projeto, desde a concepção à implementação e à avaliação. Eu próprio lhes dizia nas auditorias, vocês têm aqui um ativo, podiam, no fundo, não digo vender à empresa, mas em troca de alguma coisa. Nós organizações, irmos a algumas dessas organizações sociais, vemos facilmente como é que eles, por exemplo, uma organização social sobrevive, em média, cerca de 11 anos, enquanto uma com fins lucrativos, em média, 5 anos. Eles não têm recurso e conseguem isso como? Com a integração. Todas as partes interessadas e trabalhando esse aspecto. E tem empregados cometidos a ganhar pouco, a trabalhar muito, e tem com a Câmara, com os bancos, com tudo, com a polícia, nas auditorias estava toda a gente envolvida e toda a gente se conhecia, e víamos as tais colaboradoras que ganhavam pouco com uma lágrima no olho quando falavam dos utentes, por exemplo. Acho que as organizações sociais são um bom estudo de caso, assim podemos dizer, ao benchmarking, para fazer benchmarking nessa área. Pelo que eu vi, faz isso muito bem feito. Daquilo que eu vi. Sem dúvida, sem dúvida. Fica aqui uma reflexão para nós que, se calhar, não pensamos tanto dessa maneira, está tudo muito compartimentado, mas os stakeholders têm que ser envolvidos e muitas vezes temos colaboradores dentro das empresas que vivem próximo ou que podem não viver tão próximos, envolvê-los mais, acho que é uma mensagem importante. De tudo o que falamos e toda esta experiência muito interessante e muito rica de uma implementação da sustentabilidade em pleno e pronto, e com esta vertente também social muito forte. Bom, sendo assim, agradecemos a todos e vemo-nos Até no breve. próximo webinar. Exato. Até breve. E tudo a correr bem. Exato. Eu Boa agradeço. semana, Obrigado, boa semana para todos. Obrigado. Até breve. Obrigada pela Obrigada. participação. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigado.